Olá pessoal, nesse vídeo a gente dá continuidade ao assunto de legislação em fisioterapia. A gente vai falar sobre a Lei 6.316 de 1975 e veja que essa lei, assim como as outras que a gente falou em vídeos passados, ela também ela não é difícil de interpretar, ela é autoexplicativa, tá? Mas é importante que a gente dê uma enfatizada em alguns artigos, em alguns parágrafos, para que a gente endosse esse conhecimento e possa resolver algumas questões de concurso público de uma forma muito mais fácil e simplificada, ok? Então vamos lá. Essa lei ela fala do que? Ela fala do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e da outras providências. Mas ela fala como assim? Ela cria esses conselhos, cria o COFITO, né? Que é o Conselho Federal, e os CREFITOS, né? Que são os regionais, e contando atualmente com 16 CREFITOS, né? 16 regiões ali onde tem sede do CREFITO, ok? Então vamos lá, nesse primeiro capítulo a gente vai falar exatamente desses conselhos federal, regional de fisioterapia e terapia ocupacional, tá? E no primeiro artigo ele fala exatamente isso, que é criado o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, só que ele diz aqui o quê? Que esses conselhos eles têm um caráter fiscalizador, a incumbência de fiscalizar o exercício, né, das profissões de fisioterapeuta, né, e terapeutas ocupacionais. E o artigo 2º ele fala que o Conselho Federal ele vai ser composto de 9 membros efetivos e suplentes, e para que esses 9 membros cheguem lá, né, possam exercer um mandato dentro desse conselho, deve haver uma eleição, tá? E esses membros, quando forem eleitos, eles deverão exercer um mandato de 4 anos, tá? E como é que eles vão ser eleitos, né? Se a gente ler o parágrafo 1º, vai haver um colégio eleitoral que vai ser integrado, vai ser composto por um representante de cada conselho regional, tá? E vai ter uma reunião especialmente convocada para que haja essa eleição, ou seja, como a gente pode ver aqui no parágrafo 2º, o colégio eleitoral ele é convocado para a composição do Conselho Federal, mas eles vão se reunir preliminarmente para que haja um exame, uma discussão e aprovação, registro também das chapas que vão concorrer ao Conselho Federal. E a partir daí é que, depois que houver esse registro, 24 horas depois, vai haver a eleição propriamente dita, ok? E agora, no artigo 3º, ele vai falar aqui como é que meio que ocorre as eleições para os conselhos regionais de fisioterapia e terapia ocupacional, né? Então, como a gente vai relembrar aqui, para o federal, são os membros do conselho regional que vão eleger os membros do conselho federal. E quem é que elege os membros para os conselhos regionais? São os fisioterapeutas daquela região, tá? Então, por exemplo, tem o CREFITO 1. Então, quem é que vai escolher os membros do CREFITO 1? São todos os fisioterapeutas que estão ali circunscritos naquela região, que são vinculados ao CREFITO 1, né? Então, todos os fisioterapeutas vão ter que votar, porque ele diz aqui que o voto é um sistema de eleição direta através de voto pessoal, secreto e obrigatório, tá? E quem não votar toma uma multa. Então como é que vai acontecer? Eu tenho que me deslocar até o CREFITO, mesmo que eu more longe de lá? Não. Como é que vai acontecer? Quem mora onde já tenha uma sede do CREFITO, aí essa pessoa sim vai ter que se deslocar até essa sede e vai lá fazer a votação, né, na cédula e tal. Só que quem mora distante, assim, longe, nos interiores, longe da sede, o que é que vai acontecer? Essas pessoas vão receber uma cédula
via os correios, né? Uma correspondência vai chegar na sua casa, e o que é que vai acontecer? Dentro dessa correspondência tem a cédula onde você vai marcar os membros, né, que você quer. Vai lá marcar a chapa que você escolheu e vai reenviar de volta para o CREFITO, né, para a sede do CREFITO onde você é registrado. E beleza, sua votação aconteceu. Eles vão receber lá o seu envelope, tá? E se você não votar, você pode chegar a pagar uma multa, né? Que ela não vai poder exceder o valor de uma anuidade. Isso se não houver a justificativa. Aí a gente vai aqui para o parágrafo 1º desse artigo 3º, que diz assim: o exercício do mandato do membro do Conselho Federal e do Conselho Regional também, dos Conselhos Regionais, assim como a respectiva eleição, mesmo na condição de suplente, ficarão subordinados, além das exigências constantes no artigo 530 da Consolidação das Leis de Trabalho e Legislação Complementar, ao preenchimento dos seguintes requisitos. Então, o exercício, né, do mandato dos conselhos federais, conselhos regionais, ficaram subordinados não só ao artigo 530 da CLT, mas ele vai ter que obedecer também aos seguintes requisitos e condições básicas. Quais são eles? São esses aqui, ó. A pessoa tem que ter a cidadania brasileira, tem que ter uma habilitação profissional na forma da legislação em vigor, ela tem que ter o pleno gozo dos direitos profissionais, civis e políticos, e o quarto e último, inexistência de condenação por crime contra a segurança nacional, tá? E agora a gente passa para o artigo 4, que vai falar sobre a extinção e a perda do mandato do Conselho Federal ou dos Conselhos Regionais, tá? Então vamos dizer lá que você é um dos membros de um desses conselhos. Então você pode sim perder o mandato, claro, mas como pode ocorrer essa perda? Primeiro, por renúncia. Simplesmente você pode não querer mais exercer o seu mandato, tá? Segundo, por superveniência de causa que resulte a inabilitação para o exercício da profissão. Ou seja, o que é que eu entendo aí por superveniência, tá? É um entendimento pessoal. Caso você tenha alguma dúvida maior também, você pode pesquisar alguém que tenha mais domínio dessa área jurídica, tá? Mas o que eu entendo por superveniência é o seguinte: ocorreu algum problema lá e a culpa foi para cima de você, e passou o tempo da apuração e ninguém achou nada contra você. Só que depois surgiu uma prova importantíssima e contundente que, se ela vier ao processo, né, mesmo que já tenha passado o tempo desse processo, pode sim ocasionar a perda do seu mandato, tá? Então, o terceiro aqui: por condenação a pena superior a 2 anos em virtude de sentença transitada em julgado. Ou seja, você foi preso, a condenação foi superior a 2 anos, tá? Então você vai perder o seu mandato. A quarta vai dizer: por destituição de cargo, função ou emprego relacionada à prática de improbidade na administração pública ou privada, em virtude da sentença transitada em julgado. A quinta, por falta de decoro ou conduta incompatível com a dignidade do órgão. E o sexto, por ausência, sem motivo justificado, a 3 sessões consecutivas ou 6 intercaladas em cada ano. O artigo 5 vai dizer aqui as competências do Conselho Federal, que são 16, né? São 16 atribuições, e as competências do Conselho Regional, que são 15. Tá? Só que é muita coisa para a gente ficar jogando aqui. Essa aula ia ficar
muito grande, mas você vai poder ver isso bem rapidinho, você vai entender muito fácil, é só você acessar, joga aí no Google, tá? Lei 6.316/75 e você vai ser redirecionado para a lei na íntegra e você vai poder ver bem direitinho, tá? Então vamos pular aqui para o artigo 9, que constitui a renda do Conselho Federal. Né? De que constitui? Do Conselho Federal é o seguinte: o Conselho Federal vai receber 20% do produto da arrecadação de anuidades, taxas, emolumentos, multas de cada conselho regional. E o 2, legados, doações, subvenções. 3, rendas patrimoniais. E vamos lá, o artigo 10 agora ele fala sobre a renda do Conselho Regional. De onde é que vem essa renda? Né? 80% vai vir... o Conselho Regional ele vai ficar com 80% do produto das arrecadações de anuidades, taxas, emolumentos e multas. Né? No 2 vai dizer assim, legados, doações, subvenções e terceiro também rendas patrimoniais. Então, só para a gente entender o ponto 1 de cada um desses artigos, né? Por exemplo, vamos lá, você é fisioterapeuta, já é registrado no CREFIT da sua região e o que é que vai acontecer? Você deixou de votar, por exemplo, deu um mandato lá, o tempo de mandato, uns 4 anos, aí outras chapas entraram, né, para tentar exercer o mandato do CREFITO e você não votou, né, perdeu o tempo da eleição. Aí vai chegar uma multa eleitoral para você. Lá no sistema, no sistema do CREFITO, tem uma multa lá no seu nome. Aí você vai pagar essa multa, né, para se ver livre lá, para não ficar nenhuma pendência lá e o seu registro não ficar, como é que eu posso dizer? Você não ficar inabilitado, né, de exercer sua profissão. Então o que é que vai acontecer? 80% daquela multa que você pagou vai ficar com o Conselho Regional e 20% da multa que você pagou vai ser direcionado, o dinheiro que você pagou vai ser direcionado para o Conselho Federal. E é isso. Então, para onde é que vai esse dinheiro quando ele é arrecadado? Né? A gente vê aqui o artigo 11, onde diz: a renda dos Conselhos Federais, do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais só poderá ser aplicada na organização e funcionamento de serviços úteis à fiscalização do exercício profissional, bem como em serviços de caráter assistencial, quando solicitados pelas entidades sindicais. Né? E agora a gente vai para o capítulo 2, onde fala do exercício profissional. No artigo 2, a gente já inicia no artigo 12, onde diz assim: o livre exercício da profissão de fisioterapeuta e terapeuta ocupacional em todo o território nacional somente é permitido ao portador de carteira profissional expedida por órgão competente. Né? Então, assim que você se formar, né, você vai ter que fazer o requerimento da sua carteira profissional ao CREFITO da sua região. Ok? Então, em parágrafo único, diz assim: é obrigatório o registro nos conselhos regionais das empresas em cujas finalidades estejam ligadas à fisioterapia, terapia ocupacional, na forma estabelecida em regulamento. O artigo 13, ele diz assim: para o exercício da profissão na administração pública, seja direta, indireta, nos estabelecimentos hospitalares, nas clínicas, ambulatórios, creches, asilos, o exercício de cargo de função ou emprego de assessoramento, chefia ou direção, não importa. Na administração pública, para você exercer a profissão, será exigida como condição essencial a apresentação da carteira profissional de fisioterapeuta ou de terapeuta ocupacional. No parágrafo único diz assim:
A inscrição, e veja que tem um asterisco para eu explicar depois, a inscrição em concurso público dependerá de prévia apresentação da carteira profissional ou certidão do Conselho Regional de que o profissional está no exercício de seus direitos. Aí abre esse asterisco na inscrição, por quê? Porque eu de fato não tenho gabarito assim, para dizer é ou não é, tá? Mas assim, inscrição em concurso público qualquer pessoa pode fazer, mesmo que ela ainda não tenha completado o curso, tá? Então eu nunca vi assim um concurso público que vá pedir a carteira profissional antes, né, da posse. Ou seja, para eu me inscrever num concurso eu posso me inscrever à vontade. Agora, se eu for aprovado dentro das vagas, for assumir o cargo, eu realmente tenho que ter, para assinar a posse, eu tenho que ter a carteira profissional. Se eu não tiver, obviamente eu não vou poder. Tá entendendo? Mas assim, para inscrição em concurso público, talvez aí ele esteja falando da posse, não sei, tá? Mas se for inscrição pura, assim, tá, vou me inscrever aqui no site da banca, do concurso de uma prefeitura, para tentar ver se eu passo no concurso. Ah, qualquer pessoa pode fazer. Então, abre-se aí esse asterisco, né? Mas enfim, eu nunca vi isso caindo em prova, né? Então a gente pode relaxar um pouquinho quanto a isso, mas é bom que você tire essa dúvida com alguém mais gabaritado, tá? Fica aí essa dica. 14, artigo 14. Então vamos lá. O exercício simultâneo, temporário ou definitivo da profissão em áreas de jurisdição de 2 ou mais conselhos regionais submeterá ao profissional de que trata esta lei às exigências e formalidades estabelecidas pelo Conselho Federal. E o capítulo 3 a gente vai falar das anuidades, né? Então, o que é essa anuidade? É simplesmente quando você se inscreve, quando você já tem a sua carteira profissional, né, registrada lá no CREFIT, o que vai acontecer? Todo ano você vai ter que pagar uma anuidade. No início do ano você já vai receber uma correspondência lá, um boleto com um montante em dinheiro para você pagar. Aí pode ser parcelado, você pode pagar parcelado, pode pagar à vista, tá? Só que à vista você tem até um desconto legal, ok? Então vamos lá, o artigo 15 diz assim: o pagamento da anuidade ao Conselho Regional da respectiva jurisdição constitui condição de legitimidade do exercício da profissão. Então, se você não pagou, está em atraso, tá? Você pode... Se você está em atraso, você não deveria estar exercendo a profissão, tá? Você tem que regularizar aí... regularizar esse débito antes de voltar a exercer a profissão, tá? Então, parágrafo único. A anuidade será paga até 31 de março de cada ano, salvo a primeira, que será devida no ato do registro profissional da empresa. Então, a primeira anuidade, o que é que vai acontecer? Você vai pagar, já é lá no registro. Você vai pagar o registro lá e ali é a sua primeira anuidade já. Você não precisa mais nem se preocupar, tá? Você só vai receber agora a anuidade no próximo ano, ok? Então, vamos lá. Capítulo 4 das infrações e penalidades. Constitui infração disciplinar transgredir o preceito do Código de Ética Profissional, e o Código de Ética Profissional da Fisioterapia a gente vai discutir em outro vídeo da legislação, tá? A gente não vai poder colocar nesse aqui porque já é um outro assunto diferente. Então vamos lá. Se eu transgredir o Código de Ética, eu estou fazendo uma infração disciplinar, ok? O segundo é exercer a profissão quando impedido de fazê-lo, ou facilitar por qualquer meio o seu exercício aos não registrados ou aos leigos. Imagine que você pede à sua secretária,
né? Imagina que você tem uma clínica particular, você pede sua secretária para ensinar um exercício ao paciente que acabou de chegar. Então, não é legal isso aí não, tá? Então, terceiro, violar sigilo profissional. Quarto, praticar no exercício da atividade profissional ato que a lei defina como crime ou contravenção. Você pode ver aqui que algumas coisas são bem óbvias, né? Que obviamente constitui uma infração. Então, vamos lá. 5. Não cumprir no prazo assinalado determinação emanada de órgão ou autoridade do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional em matéria de competência deste, após regularmente notificado. Ou seja, imagine que você foi notificado para comparecer lá ao Conselho Regional da sua região, tá? O CREFIT da sua região, para resolver uma pendência lá, qualquer que seja. E você não vai. Então, isso é uma infração disciplinar também, ok? E a sexta, deixar de pagar pontualmente ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional as contribuições a que está obrigado, tá? E isso corresponde à anuidade e, no caso, ao pagamento de uma multa eleitoral, por exemplo, tá? Além de que pode ser outras multas também, tá? Porque essas infrações que estão aqui, elas podem gerar multas. E continuando aqui, a sétima, faltar a qualquer dever profissional prescrito nessa lei. E oitava, manter conduta incompatível com o exercício da profissão. E o parágrafo único diz: as faltas serão apuradas, levando-se em conta a natureza do ato e as circunstâncias de cada caso. Aí, beleza, você fez lá, cometeu algumas infrações, por exemplo, e aí vai haver as penalidades, né? E que penalidades são essas? Pode consistir em advertência, repreensão, multa equivalente até 10 vezes o valor da anuidade. Aí a gente precisa fazer uma ressalva, que é o seguinte: a gente precisa ter muito cuidado com essa palavra, até, ok? Porque em muitas provas que fala sobre legislação, tá? Provas que cobrem legislação de uma forma geral. O que é que acontece? Quando existe essa palavra até, eles costumam mudar por outra ou até suprimir essa palavra, tá? Então, por exemplo, se na prova que você vai fazer diz que a penalidade pode resultar em multa equivalente a 10 vezes o valor da anuidade, você tem que marcar errado, tá? Porque não é 10, é até 10. Pode ser 1, 2 vezes o valor, 3 até 10, ok? Então tem que ter muito cuidado com isso aí. Quarto, a suspensão do exercício profissional pelo prazo de até 3 anos, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo 7º. E quinto, o cancelamento do registro profissional, ou seja, se a pena for de forma tão grave, o profissional já não vai poder mais atuar ali como fisioterapeuta, tá? Ele vai perder o registro. E veja que tem 9 parágrafos abaixo desse artigo, tá? E para a gente comentar aqui, ia demorar um pouquinho, mas eles são fáceis e autoexplicativos. Basta que você veja lá na lei, como eu já falei anteriormente, e você pode ver todos esses parágrafos lá, tá? Abaixo do artigo 17. Vai ser rápido e eu só não vou colocar aqui porque senão a gente vai passar muito tempo. Então vamos lá, artigo 18. Pagamento da anuidade fora do prazo sujeitará o devedor à multa prevista no regulamento, tá? Então você tem uma anuidade para pagar e se você não pagar naquele prazo, vai haver multa, tá?
Você pode consertar ali sua dívida, mas obviamente vai ter uma graninha a mais para pagar, né? Então vamos lá. O capítulo 5 das disposições gerais. Então, eu acredito que esse capítulo 5, tanto quanto o último, né, que é poucas coisas. Só que acho que eles não são tão cobrados nos concursos, não. Acho que eles nunca foram cobrados, tá? Então, 4 artigos aqui, esse capítulo que vai dizer o seguinte, que os membros dos conselhos farão jus a uma gratificação por sessão a que comparecerem, na forma estabelecida em legislação própria. Ok? Vamos lá. 20. Aos servidores do Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional aplica-se o regime jurídico da consolidação das leis de trabalho. Então, quem é servidor, seja do Conselho de Fisioterapia, seja o federal ou o regional, ele vai ficar sujeito ao regime jurídico da CLT. Então vamos lá. 21. Os conselhos de fisioterapia e terapia ocupacional estimularão, por todos os meios, inclusive mediante concessão de auxílio, segundo normas aprovadas pelo Conselho Federal, a realizações de natureza cultural, visando ao profissional e à classe. E o 22. Os estabelecimentos de ensino superior que ministrarem curso de fisioterapia e terapia ocupacional deverão enviar até 6 meses antes da conclusão dos mesmos ao Conselho Regional da jurisdição de sua sede ficha de cada aluno que conferir diploma ou certificado contendo seu nome, endereço, filiação e data de conclusão. E aí temos o capítulo 6, disposições transitórias, que eu acredito que esses artigos aqui falam de questões que deveriam entrar em vigor logo após a data de promulgação dessa lei, tá? Então é só isso. Eu acredito que seja bem fácil de a gente resolver questões sobre essa lei, assim como as outras. E é isso que a gente vai fazer agora nos próximos vídeos, tá? Temos aí a referência. É importante que você baixe aí, tenha essa lei em mãos para facilitar a resolução das questões, caso haja dúvida. Então, inscreva-se no nosso canal, esteja ajudando a gente nesse projeto e siga aí para o próximo vídeo que está abaixo, para que a gente dê continuidade nesse conhecimento, ok? Valeu e até a próxima!